Estamos de volta com o Direto do Plenário, já para o retorno dos ministros aos respectivos lugares no plenário do Supremo Tribunal Federal, para a continuação da sessão plenária da tarde desta quarta-feira e a continuação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.755 ao vivo, direto do plenário. Renovando meus votos de boa tarde, eu passo então a palavra à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, relatora do feito, para o voto. Não vai terminar. Obrigada, senhor presidente. Também eu renovo meus cumprimentos a todos e agradeço aos senhores advogados públicos e privados que nos brindaram com excelentes sustentações orais e que permitem, assim, uma melhor reflexão sobre esse tema que é tão delicado, tão sensível, né, e que diz com o pagamento por precatórios e por requisições de pequeno valor, né, e a possibilidade de seu cancelamento automático na hipótese dos valores depositados não serem levantados num prazo de 2 anos. Como visto, senhor presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 2º, caput 1º da Lei 13.463, de 2017. Dispositivo esses, como eu acabei de afirmar, que determina o cancelamento dos precatórios e requisições de pequeno valor federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor a despeito do depósito há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. Também, como eu relatei, eu imprimi de início ao feito o rito do artigo 10 da Lei 9.868, de 99, mas vinha a entender cabível o imediato julgamento do mérito e, nessa linha, houve sua inclusão no plenário virtual. E o fiz na esteira de precedentes e da prática jurisdicional dessa Suprema Corte, em prestígio à celeridade, considerando que estávamos com todas as informações jurídicas devidamente coletadas e apresentados pelos envolvidos os argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Eu voto no sentido da admissibilidade da ação, uma vez atendidos os pressupostos formais, sendo o requerente, como dito, partido político e, enquanto tal, partido político com representação no Congresso Nacional, e, enquanto tal, legitimado universal para sua propositura, nos termos da lei. Dela conheço, portanto, e passo ao exame do mérito, num primeiro momento, senhor presidente, transcrevendo os dispositivos impugnados, e como são breves, eu vou proceder à sua leitura. Artigo 2º, ficam cancelados os precatórios e as requisições de pequeno valor federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. Parágrafo 1º. O cancelamento de que trata o caput deste artigo será operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional. No voto, eu transcrevo também os parâmetros de controle indicados, que são os preceitos constitucionais, que se tem por ofendidos, e eximo-me aqui da leitura. Quanto à inconstitucionalidade formal, senhor presidente, a tese do autor é a da usurpação da competência de gestão dos precatórios confiada pela Constituição Federal ao Judiciário. Nessa linha de raciocínio, apontada a violação do artigo 100 caput e parágrafo da Carta Magna, em sua previsão exaustiva dos critérios condicionantes da expedição e do pagamento de precatórios. Digo eu
que, de fato, nos termos do delineamento constitucional dos regimes dos precatórios, estabelecido neste artigo 100, incumbe ao Poder Judiciário efetuar a gestão dos recursos que lhes são diretamente consignados, bem como a determinação do pagamento e o controle dos seus consectários. Eu destaco no voto e reproduzo parágrafos do aludido dispositivo constitucional, também de cuja leitura aqui me eximo, senhor presidente. Prossigo dizendo que, consagrado o regime específico de pagamento dos créditos contra a fazenda pública, diretamente consignados ao Poder Judiciário, a fim de garantir o adimplemento das condenações judiciais em harmonia com a impenhorabilidade de bens públicos e com a observância da ordem cronológica. E, nesse sentido, eu trago em reforço o magistério doutrinário de José Afonso da Silva, também me eximo da leitura. No sistema estabelecido, senhor presidente, todos sabemos que cabe ao presidente do tribunal a tarefa constitucional de efetuar a gestão direcionada a conferir a força normativa dos regimes de precatórios, do regime de precatórios, inclusive com a possibilidade dele, presidente, incorrer em crime de responsabilidade e de responder perante o Conselho Nacional de Justiça. Trata-se, portanto, do exercício de atividades de natureza administrativa voltadas a assegurar o pagamento devido em cumprimento de decisões judiciais. E, nesse sentido, a súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça. Em verbis, os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Na mesma linha, a jurisprudência dessa Casa, consentânea com o enunciado da súmula 733. Não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios. Aqui no voto eu colho precedentes, transcrevo da lavra de diferentes ministros dessa Casa. Prossigo dizendo, senhor presidente, que como integrantes da organização judiciária do país, estão os tribunais sujeitos a regramentos administrativos específicos no que atinge aos precatórios, elaborados sempre à luz da Constituição. São editados nessa linha os regimentos internos, com pormenores procedimentais indispensáveis ao fluxo normativo do regime. Saliento também a possibilidade de exercício da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça quanto ao tema precatórios, a fim de conferir uniformidade e efetividade aos procedimentos. Em suma, há toda uma disciplina formulada com o escopo de operacionalizar o procedimento do pagamento, tanto dos precatórios quanto das RPVs. Nada obstante, a lei impugnada consubstancia ato normativo oriundo do Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente da República, no exercício de competência legislativa concorrente sobre direito financeiro, uma vez que precatório e RPV se destinam à realização de despesas públicas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado. Como explica Marcos Abraham, estamos falando do pagamento que a Fazenda Pública é condenada a realizar após o trânsito em julgado de uma medida judicial promovida pelo particular em face do Estado. Tais condenações ocorrem constantemente e geram para o Estado uma defesa pública. Se fossem pagas imediatamente após o encerramento do processo judicial, haveria um desequilíbrio orçamentário, já que seu valor e o momento do seu pagamento são, como já dito, incertos e imprevisíveis. Para resolver esse problema, criou-se o mecanismo do pagamento através do denominado precatório. A origem advém da precatória devênia,
instituto criado no final do século XIX pela legislação processual civil brasileira para requisitar ao Tesouro recursos para o pagamento nas condenações da fazenda pública, diante da impenhorabilidade dos bens públicos. De maneira simplificada, podemos dizer que precatório é a requisição formal de pagamento que a fazenda pública é condenada judicialmente a realizar. Assim, diversamente do particular, que quando o condenado é obrigado a realizar o pagamento imediatamente em dinheiro ao vencedor da demanda judicial, a fazenda pública, condenada em uma ação, realiza o respectivo pagamento apenas no exercício financeiro seguinte, após a inclusão de tal despesa no orçamento, desde que apresentada até 1º de julho do ano anterior. Aqui eu fecho as aspas e me remeto à obra. Sobre o direito constitucional financeiro, eu aí trago a lição de Regis Fernandes de Oliveira e vou aqui me eximir da leitura, senhor presidente. Já Fernando Scaff identifica normas de direito financeiro distribuídas pelo texto constitucional, passando pelos precatórios. Desse modo, prossigo eu, não há vedação de exercício legislativo quanto ao tema, que é regido pelo direito financeiro. No artigo 100 da Constituição, existe, inclusive, referências específicas a leis formais para regular aspectos peculiares, como estabelecido nos parágrafos 3º, 4º, 11, 15 e 16. Rejeito, pois, senhor presidente, nesses termos, a inconstitucionalidade alegada, inconstitucionalidade formal, do artigo 2º caput e parágrafo 1º da Lei 13.463, de 2017. Outra, contudo, senhor presidente, a minha compreensão no tocante à inconstitucionalidade material, que, com a devida vênia das compreensões contrárias, reputo presente nos dispositivos impugnados ao determinarem o cancelamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor federais expedidos e com valores não levantados pelo credor em depósito há mais de 2 anos em instituição financeira oficial, como visto. No ponto, e renovando meu pedido de vênia aos que entendem de forma diversa, entendo que o legislador desbordou do seu espaço de atuação. A Lei 13.463 criou verdadeira inovação no disciplinamento do pagamento de montantes por precatórios e RPVs, ao fixar um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado, comandando ainda a instituição financeira depositária a transferência automática dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional, sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório, em ofensa, portanto, neste aspecto, ao artigo 5º, 55 da nossa Lei Fundamental. Devalia no ponto o artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015 em reforço, aspas, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Fecho as aspas. Não cabia ao legislador, na minha compreensão, estabelecer uma forma de cancelamento automático realizado diretamente pela instituição financeira, sem a anterior oitiva da parte interessada, em prestígio ao contraditório participativo. Imprescindível o respeito ao binômio informação-reação, com a ressalva de que, embora a primeira, a informação, seja absolutamente necessária, sob pena de ilegitimidade do processo e nulidade de seus atos, a segunda é somente possível, afrontado o devido processo legal, no que atine
ao respeito ao contraditório e à ampla defesa, na minha visão. Expressiva a respeito à manifestação da Procuradoria-Geral da República em seu parecer, e aqui eu transcrevo um excerto, mas me eximo da leitura em função da sustentação oral do eminente Dr. Augusto Aras, que já assim se pronunciou. Quanto aos princípios da isonomia, da inafastabilidade da jurisdição, da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, a Presidência da República, observo, nas informações prestadas, argumentou no sentido da inexistência de violação, invocando a possibilidade de requerimento do credor para que o precatório seja novamente expedido, garantindo-se a ordem cronológica anterior e a remuneração de todo o período. Com efeito, digo eu, os parágrafos 2º a 4º do artigo 2, do artigo 2º e do artigo 3º da Lei 13.463 de 2017, que não foram impugnados na presente ação direta, prevêem a comunicação do cancelamento do precatório e das RPVs, na hipótese que contemplam, ao juízo da execução, bem como a possibilidade de novo ofício requisitório a requerimento do credor. Também aqui estou transcrevendo esses dispositivos, mas deixo de fazer leitura. Prossigo dizendo: entendo, porém, que a lei, ao deslocar a prévia ciência e o exercício do contraditório para momento posterior ao cancelamento automático, isso porque o artigo prevê que, uma vez cancelada a instituição financeira oficial dê ciência do fato ao juízo, então, por isso que eu digo, entendo eu que a lei, ao deslocar a ciência e o exercício do contraditório para momento posterior ao cancelamento automático, consagra procedimento que viola a Constituição. A mera possibilidade de novo requerimento do credor não desfigura a inconstitucionalidade material em razão da não observância do contraditório e da ampla defesa. Sobre o tema, colho doutrina. Aspas. Note-se bem, a norma cancela ipso facto o ofício requisitório por decurso de prazo. Tal cancelamento não dependerá de qualquer ato administrativo posterior que declare a invalidez do precatório ou da RPV, mas decorre imediatamente da norma que assim passou a definir o prazo de eficácia dos precatórios, 2 anos. Depois disso, e devido à inércia do credor, o precatório ou RPV perderá validade e eficácia e a instituição financeira depositária terá o dever de transferir imediatamente os valores para a conta única do Tesouro Nacional. O documento expedido pelo juízo competente de nada valerá, portanto. Isso ao contrário do crédito por ele representado, que perderá eficácia, mas permanecerá válido. Isto é, o crédito perante a respectiva entidade federal permanecerá bom e valioso, mas a sua efetividade, ou seja, o seu saque, dependerá da expedição de novo precatório que ingressará no mesmo lugar da fila ocupado pelo precatório cancelado, com a remuneração correspondente a todo o período. Previsões expressas do artigo 3º e respectivo parágrafo único. Eis o maior defeito da lei. Se o pagamento da dívida judicial far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, artigo 100 da Constituição Federal,
o novo precatório será efetivamente novo? Esta é a questão proposta, fecho aqui as aspas, por Egon Bockmann Moreira e outros que elaboraram um texto no sentido precatório, seu novo regime jurídico. São Paulo, aqui eu cito a obra e dou os dados necessários para a identificação. Prossigo, senhor presidente, dizendo que a simples previsão da faculdade de posterior de requerimento de novo ofício requisitório a ser expedido com a conservação da ordem cronológica anterior não sana, na minha visão, os vícios íncitos ao cancelamento em si, que de inopino torna indisponível o valor devido e cria percalço consistente no novo percurso a ser trilhado pelo credor em busca da satisfação de seu crédito em verdadeira via crucis alongada, de todos conhecida, a frustrar a efetividade da jurisdição, entendida esta não só como o poder de dizer o direito, mas também e, sobretudo, de realizá-lo com plena eficácia vinculativa na solução das lides processuais e materiais, como eu aprendi ainda na Faculdade de Direito com o saudoso professor Galeno Lacerda. Mais uma vez eu me reporto ao texto, excerto do parecer da Procuradoria-Geral da República, especificamente quando o teor do artigo 3º da lei impugnada. Prossigo dizendo que eu observo que, uma vez vigente a Lei 13.463 e na esteira do decidido ao julgamento da questão de ordem na DI 4425, o CNJ editou a Resolução 303 de 2019, disciplinando o cancelamento determinado na lei impugnada nos seguintes termos. Aspas, artigo 33. Informado aos presidentes dos tribunais regionais federais e do trabalho, pela instituição financeira, o cancelamento de requisições de pagamento de que trata a Lei 13.463, de 6 de julho de 2017, e comunicado o fato ao juízo da execução, e comunicado o fato, que fato? O cancelamento ao juízo da execução, este juízo da execução, digo eu, cientificará o credor. Parágrafo 1º. Efetuado o cancelamento e havendo requerimento do credor para a emissão de nova requisição de pagamento, além dos requisitos obrigatórios, deverá ser observado o seguinte: 1. Para fins de definição da ordem cronológica, o juízo da execução informará o número da requisição cancelada. 2. Será considerado o valor efetivamente transferido pela instituição financeira para a conta única do Tesouro Nacional. 3. Será considerada a data base da requisição de pagamento e a data da transferência a que alude o inciso 2 deste parágrafo, conforme indicado pela instituição financeira. 4. A requisição será atualizada pelo indexador previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, desde a data base até o efetivo depósito. E 5. Não haverá incidência de juros nas requisições quando o cancelamento decorrer exclusivamente da inércia da parte beneficiária. Parágrafo 2º. Desde que comunicada a instituição financeira, consideram-se excluídos do cancelamento de que trata esse artigo os depósitos sobre os quais exista ordem judicial
suspendendo ou sustado a liberação dos respectivos valores a qualquer título. Isso aqui não é relevante. Prossigo. Em qualquer hipótese, a gestão de recursos destinados ao pagamento de precatórios incumbe ao Judiciário por decorrência do texto constitucional, sem que tenha sido dada margem ao legislador para alterar o desenho constitucional de forma restritiva e tampouco para estabelecer formas de condicionamento do pagamento sem respeito aos ditames constitucionais, como, reitero, a ampla defesa e o contraditório. No que atine à impossibilidade de edição de medidas legislativas para condicionar e restringir o levantamento dos valores depositados a título de precatórios, assim já se pronunciou esta Casa em precedente da lavra da ministra Carmen Lúcia, ADI 3453, Tribunal Pleno, julgamento Diário de Justiça de 16 de março de 2007, de que recolho apenas uma parte da ementa, quando nela se diz: ação direta de inconstitucionalidade, precatórios, artigo 19 da Lei Nacional 11.033, de 21 de dezembro de 2004, afronta aos artigos 5º, inciso 36 e 100 da Constituição da República. O artigo 19 da Lei 11.033, de 2004, impõe condições para o levantamento dos valores do precatório devido pela Fazenda Pública. A norma infraconstitucional estatuiu condição para a satisfação do direito do jurisdicionado, constitucionalmente garantido, que não se contém na norma fundamental da República. A matéria relativa a precatórios não chama a atuação do legislador infraconstitucional, menos ainda para impor restrições que não se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e o respeito à coisa julgada. A minha ementa prossegue, mas eu também me eximo da leitura. Vislumbra igualmente, senhor presidente, violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que a Constituição Federal desenhou o regime de pagamentos de precatório sem deixar margem limitativa do direito de crédito ao legislador infraconstitucional. Devem ser prestigiados o equilíbrio e a separação dos poderes, assim como a garantia da coisa julgada, mediante a satisfação do crédito a conferir eficácia e efetividade às decisões. A lei impugnada transfere do judiciário para a instituição financeira a averiguação unilateral do pagamento e autoriza indevidamente, na minha visão, o cancelamento automático do depósito e a remessa dos valores à conta única do Tesouro Nacional, configurada, pois, verdadeira burla aos freios e contrapesos indispensáveis ao bom funcionamento dos poderes. A mora do credor em relação ao levantamento dos valores depositados na instituição financeira deve ser apurada do bojo do processo de execução, a meu ver, sem imposição de cancelamento automático das requisições, em ausência ainda de prévia ciência ao interessado, configurada a violação do devido processo legal e do princípio da proporcionalidade ainda. E essa desproporcionalidade surge pelo estabelecimento do cancelamento automático após o decurso do prazo de 2 anos. A atuação legislativa, na minha visão, não se pautou pela proporcionalidade em sua faceta de vedação do excesso, afrontado por isso o artigo 5º, 54 da Constituição,
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ausente o respeito ao devido processo legal, na perspectiva material ou substantiva, concluo pela inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Ao determinar o cancelamento puro e simples, imediatamente após o biênio subsequente à data do depósito dos valores não levantados, a lei afronta, inclusive, os incisos 35 e 36 do artigo 5º da Constituição, violando os princípios da segurança jurídica, da inafastabilidade da jurisdição, além da garantia da coisa julgada e do cumprimento de decisões judiciais. Aqui eu transcrevo vários precedentes e eu vou me resumir relembrar apenas o item 2º na primeira ementa, que já vou identificá-la, onde se diz: o sistema de precatórios é garantia constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a fazenda pública, que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória trânsita em julgado por quantia certa contra entidades de direito público, além de homenagear o direito de propriedade, prestigia o acesso à jurisdição e à coisa julgada. E aqui a remissão aos preceitos constitucionais pertinentes. Mais adiante, atentou ainda contra a independência do Poder Judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser negada, máxime no concernente ao exercício do poder de julgar os litígios que lhe são submetidos e fazer cumpridas as suas decisões, inclusive contra a fazenda pública, na forma prevista na Constituição e na lei. Aqui, esta ementa, ela é do acórdão que foi lavrado na ADI 2356, medida cautelar, ação de relatoria do ministro Nery da Silveira, e a redação do acórdão coube ao ministro Aires Brito, num julgamento publicado em 19 de maio de 2011. Também me reporto ao julgamento das ADIs 4357 e 4425, que versaram sobre a inconstitucionalidade do regime de compensação de débitos inscritos em precatório, criado pela Emenda Constitucional 62 de 2009, quando esta Casa entendeu pela violação da efetividade da jurisdição, desrespeito à coisa julgada material, ofensa à separação dos poderes e afronta ao devido processo legal. Registro aqui que a brilhante fundamentação do voto condutor do julgamento da lavra do ministro Aires Brito tem inteira aplicação ao caso em exame. Mas vou também, em benefício do tempo, senhor presidente, me eximir da leitura. Nessa linha, também a lei ora impugnada, ao determinar o cancelamento automático em questão, aparta-se da Constituição, descumprindo, reitero, os princípios a que já me referi. A isso, sublinho, a sistemática constitucional, a isso acresço, sublinho eu, a sistemática constitucional de regime de precatórios, em momento algum fixou prazo específico para o levantamento de valores, que, em regra, é efetivado após um longo trâmite processual e com obediência a critérios de ordem cronológica. A parte credora aguarda o decurso de tempo até finalmente obter a satisfação de seu crédito, a mais das vezes sem observância sequer do princípio da razoável duração do processo. No entanto, segundo a lei impugnada, o beneficiário não pode deixar transcorrer em habeas o prazo de 2 anos, tenha ou não razões para isso, sob pena de cancelamento do depósito, sem que lhe seja conferida, repito, a exaustão, a prévia oportunidade de manifestação. No outro giro, relembro
dentre outras prerrogativas conferidas à Fazenda Pública no regime de precatório, a existência do período de graça constitucional, durante o qual não há configuração de inadimplência e, portanto, não correm juros para os precatórios apresentados até 1º de julho e que devem ser pagos até o final do exercício seguinte, tema da nossa súmula vinculante 17. E trago mais jurisprudência, precedentes da Casa, quanto à aplicação do nosso enunciado de súmula vinculante 17. Entendo, senhor presidente, nessa linha de raciocínio, que a lei impugnada imprime um tratamento mais gravoso ao credor com a criação de mais uma assimetria entre a Fazenda Pública e o cidadão, quando ocupantes dos polos devedor e credor nas relações jurídicas. A manifesta ofensa à isonomia, seja quanto à distinta paridade de armas entre a Fazenda Pública e os credores, seja no que concerne à diferenciação realizada entre os próprios credores, ou seja, entre aqueles que logram fazer o levantamento no prazo de 2 anos e os que não conseguem fazê-lo, independentemente da averiguação prévia das razões para tanto. Aqui, a título meramente exemplificativo, lembro, como também foi feito da tribuna, as ações coletivas em que há a substituição processual, em especial em processos trabalhistas e de servidores públicos, e também as ações plurimas, lembradas pelo doutor Augusto Aras, quando sabida a dificuldade, muitas vezes existentes na execução, para a própria localização dos substituídos beneficiários, muitos já falecidos depois de anos e anos de tramitação dos feitos. Especialmente quanto à sistemática constitucional de precatórios, como com a implementação da igualdade. Observe-se, aí eu me reporto, senhor presidente, a ADI 584, da relatoria medida cautelar, da relatoria do ministro Celso de Mello. Igualmente, em campo doutrinário, trago manifestação a respeito. Também deixo de lê-las em benefício do tempo. No que tange à isonomia entre o poder público e o particular, novamente me reporto à ADI 4357, transcrevendo a sua ementa nos reforço ao ultraje à isonomia entre o Estado e o particular, naquele caso. Que relativo, como antes referi, à compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatório, quando essa Casa concluiu no sentido da ofensa aos princípios constitucionais que aqui também se invocam. Transcrevo mais jurisprudência, mais precedentes, inclusive recurso extraordinário 657.686, sob a relatoria de Vossa Excelência, presidente, julgamento em 5/12/2014. E aqui retiro da ementa do seu item 2 a seguinte enunciação. O plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4357 e 4425, assentou a inconstitucionalidade dos parágrafos 9º e 10 do artigo 100 da Constituição da República, com redação conferida pela Emenda Constitucional 62 de 2009, forte no argumento de que a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios embaraça a efetividade da jurisdição, desrespeita a coisa julgada material e ofende a isonomia entre o poder público e o particular, cânone essencial do Estado democrático de direito. Aqui também na ementa há sempre a remissão aos preceitos da Constituição tidos por violados, e cuja leitura eu não fiz. Em relação à isonomia entre os credores,
prossigo, é disso que, dentro da organização do pagamento dos precatórios, há ordens de preferência. Além disso, a considerar as requisições de pequeno valor, também abrangidas pela lei impugnada e submetidas a uma metodologia de pagamento mais célere, como explicita a doutrina. E aqui transcrevo doutrina a respeito do tema e, inclusive, a síntese, sempre valiosa, elaborada por José Afonso da Silva, que destaca que o estabelecimento das preferências e os pagamentos de pequeno valor dissociados do regime de precatório aperfeiçoam o sistema ético e, por consequência, a igualdade material à luz sempre das normas constitucionais. Mais uma vez, também colho o magistério de Fernando Scaff sobre o tema, onde ele destaca as peculiaridades que beneficiam as pessoas que têm doenças, os idosos e os créditos de pequeno valor, que é financeiramente republicano, pois isonômico. E, como visto, a lei impugnada cria distinção automaticamente derivada do decurso de tempo entre credores sem averiguação das razões do não levantamento dos valores atinentes, que podem, por exemplo, mais uma vez enfatizo, advir de entraves processuais, de deficiência de representação, de imperativos de direito sucessório, dentre outras causas que não necessariamente denotem desinteresse ou inércia injustificada. Daí, entendo eu, também de ter sido deduzido o pedido sucessivo, que foi destacado igualmente em sustentações orais, no sentido de, no mínimo, uma interpretação para os que eventualmente não tenham a mesma compreensão minha, no sentido de interpretação conforme a Constituição, no que tange à inércia não injustificada. Incabível, pois, prossigo eu, afastar-se da necessária isonomia por meio de criação de situação de descrime não contemplada pela Constituição. A isso acresce que o manejo dos valores dos recursos públicos depositados e à disposição do credor revela também, na minha ótica, violação do direito de propriedade. Nesse momento processual da tutela executiva, não há mais falar em titularidade dos valores pela Fazenda Pública, que já efetuou, na sua modalidade, o pagamento, ainda que pendente o levantamento pelo credor. Há, assim, ingerência sobre o montante depositado em pagamento e administrado pelo Poder Judiciário, que passa a ser tratado indevidamente como receita pública e alvo de destinação nos termos da lei impugnada. Acerca das origens das receitas públicas, mais uma vez me valho do magistério de Marcos Abraham. Podem elas, receitas públicas, se originar do patrimônio estatal, da exploração de atividades econômicas por entidades estatais ou do seu próprio patrimônio, como as rendas do patrimônio imobiliário e imobiliário do Estado, receitas de aluguel e arrendamento dos seus bens, de preços públicos, compensações financeiras da exploração de recursos naturais e minerais, os royalties, de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais e agropecuários. Esse é o item A. Item B, do patrimônio do particular, pela tributação, aplicação de multas e penas de perdimento, recebimento de doações, legados, heranças vacantes, etc. C, das transferências intergovernamentais, relativa à repartição das receitas tributárias transferidas de um ente diretamente para outro ou por meio de fundos de investimento ou participação. E, finalmente, dos ingressos temporários, mediante empréstimos públicos ou da utilização de recursos transitórios em seus cofres,
como depósitos em calção, fiança, operações de crédito por antecipações de receitas, etc. Observo que deve ser mantido, prossigo eu, sem desvirtuamentos, o enquadramento do precatório como despesa pública, efetivada após o regular trâmite da metodologia de inclusão de previsão orçamentária no prazo previsto, 1º de julho, para pagamento no exercício seguinte. Senhor presidente, me encaminhando, já finalizando, sem prejuízo da respeitabilidade dos fundamentos contrários aos quais encampo e o próprio resultado prático que se pretendeu alcançar com a lei impugnada, com o possível reforço no Caixa da União, reputo inviável o endosso da premissa que dá suporte às posições divergentes, com a devida vênia. Além da questionável assertiva de ser o credor entre o depósito e o momento imediatamente anterior ao saque dos valores destinados ao pagamento da requisição, mero beneficiário dessas quantias e não seu efetivo titular, nos moldes do que acima expus, penso que a regência da matéria não se amolda à perfeição ao disciplinamento do direito civil e aos institutos jurídicos pertinentes a contratos e transmissão da propriedade. A questão, em essência, não está somente atrelada ao direito público, como também qualificada pela particularíssima disciplina constitucional dos precatórios. Compreendo, nessa linha, que não se está diante da tradicional figura do depósito de valores em determinada instituição financeira, na qual se firma o vínculo jurídico estritamente entre depositante e depositário, de forma a autorizar a ingerência do depositante, no caso a União, sobre o depositário, no caso o banco depositário, o qual, em caráter temporário, recebe coisa móvel em depósito, a fim de que, oportunamente, a devolva ou entregue a quem o depositante indicar. Tal dinâmica, na minha visão, em absoluto retrata o íter do adimplemento das dívidas da Fazenda Pública por meio dos precatórios. A premissa adotada, a meu juízo, deixa de considerar a presença de relevante player, ou seja, do Poder Judiciário, a quem as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente nos exatos termos do parágrafo 6º do artigo 100 da Lei Maior. Em matéria de precatórios, o vínculo firmado entre depositante e depositário não ostenta a mesma relevância que o vínculo constitucional formado por ocasião dos valores entre o Poder Executivo e Judiciário, a este último cabendo, pelo presidente do respectivo tribunal, liquidar a dívida da Fazenda Pública, anteriormente reconhecida em sentença transitada em julgado. A arquitetura constitucional é complexa, sem dúvida, dado que também o credor estabelece vínculo direto com o Poder Judiciário no curso da liquidação do precatório, não com o depositante devedor ou com o depositário instituição bancária, consoante bem demonstra a responsabilidade a que fica sujeito o presidente do tribunal na hipótese de retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, a autoridade a quem o credor deve se dirigir para tratar de assuntos correlatos ao seu crédito, a exemplo das hipóteses da quebra da ordem cronológica de pagamento e do exercício do direito de cessão do crédito a terceiros, o que, diga-se de passagem, independe da concordância do devedor a desautorizar, a meu juízo, seja declarada a constitucionalidade dos artigos aqui impugnados. Em suma, senhor presidente, à luz da fundamentação expendida, entendo forçoso concluir que o legislador não observou o regramento da lei fundamental e produziu, por conseguinte, normas eivadas do vício da inconstitucionalidade material. Por isso, conheço da presente ação direta e julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material
do artigo 2º caput e parágrafo 1º da Lei 13.463, de 2017. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Anotado o resultado, o julgamento prosseguirá amanhã, com voto de destaque do ministro Gilmar Mendes, seguindo-se a regular votação. Agradeço a colaboração de todos, os senhores advogados, colaboradores, servidores, ministros aqui presentes, e declaro encerrada a sessão.